Quando a infância é marcada por abusos e por violência, as consequências costumam deixar marcas por uma vida inteira. Feridas difíceis de cicatrizar. Nessa época aqui, era uma das épocas que eu mais tive abusos constantes. Fui abusada por quem era para me proteger. Aquela pessoa tirou minha inocência, mas eu não sabia o que era, o que estava acontecendo ali. E aquilo me causava um porquê. Só que aquilo durou anos. Aqui, eu sofri abuso ainda. E era onde eu arrumava mais confusão na escola. Dava muito trabalho à minha mãe. Aqui eram os porquês. Eu não entendia nada que acontecia. E aqui é onde eu comecei a sair. Comecei a sair para festa, comecei a ficar com pessoas e eu comecei a colocar aquilo nas minhas atitudes, a revolta do que eu passava. Eu não dormia bem, eu cheguei a pesar 38 quilos. Quando eu casei para sair de casa. Eu lembro que minha mãe falou assim, você vai casar para sofrer. E foi o que aconteceu. Eu casei para sofrer. Aquilo que ela falou me seguiu. E naquele casamento foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. E aí eu engravidei, tive meu filho. Passados 2 anos de casado, eu descobri uma traição. E aquela pessoa falou para mim, rindo, traí você. E foi onde vieram as confusões, as agressões, a falta de respeito. E ali eu saí daquele casamento, quebrada, muito quebrada, frustrada. E eu lembro que uma das coisas que mais nesse decorrer de tempo foi morte, pensar em morte. Eu falava, eu vou me matar, vou matar o meu filho. Eu lembro que eu dormia com faca embaixo do meu travesseiro, falava, é hoje. E teve um determinado dia que eu estava muito cheia, porque aquela pessoa tinha me humilhado, tinha humilhado o meu filho. E eu falei assim, agora eu vou pegar esse fio aqui e vou acabar com a minha vida. Eu fui para um quarto, peguei aquele fio, coloquei, me pendurei, coloquei o meu pescoço naquele fio. Dei 2 voltas. Ali já era. Só que minha prima, que é obreira, viu pela uma brecha, chegou correndo, me levantou e falou, você não vai agora. Não é agora que você vai. Eu falei, me deixa aí, eu só quero ter paz. Ela, tu vai ter paz no inferno? E eu fiquei com muita raiva dela naquele momento. Fiquei, porque eu não queria mais viver. A minha vontade não era de viver, só era de morrer. Então, 24 horas por dia, o meu pensamento era de morte. Eu falava, eu preciso acabar, para acabar com essa dor que está dentro de mim. Que eu não sabia que era a alma. Só que aí, no decorrer do tempo, ela começou a me puxar. Ó, vamos para a igreja. Eu ia, mas o que eu tinha de deixar, eu não deixava. E começou a chegar a época de fogueira santa. Falei, agora é o momento, vou fazer uma fogueira santa, vou reconstruir o meu casamento, meu ex vai voltar para mim, só que a minha intenção não era dele voltar e a gente viver em paz. A minha intenção era de me vingar dele e mostrar o que ele perdeu. E ali eu subia. Subi uma vez, subi 2, subi 3. Com tudo, financeiramente com tudo. Deixava no altar e descia.
E ficava naquela expectativa, como se Deus não visse dentro de mim que a minha intenção era amar. E aí eu perguntava depois à minha avó, por que é que Deus não me respondeu ainda dessa fogueira santa? E eu tinha mágoa, muita mágoa da pessoa que me abusou, tinha muita mágoa do meu ex-marido, tinha muita mágoa de familiares. E eu só tinha uma coisa, desejo de vingança. Só que isso eu não reconhecia. No meu pensamento era que eles fizeram mal a mim, eu tenho que retribuir. E aí chegou um dia, numa quarta-feira, numa reunião de quarta, o pastor falou assim, o que tem dentro de você? E eu fiquei pensando naquilo que ele falou. Aí ele, se você tem mágoa, você tem que perdoar. Aquilo ardeu dentro de mim. Mas eu falei, não. Se eles que me fizeram mal, por que é que eu que vou lá pedir perdão? E resisti. Passei 2 anos resistindo. Mas aquela mágoa estava ali. Escondida, maquiada, mas ela estava. E aí chegou uma fogueira santa do Val de Jaboque. Antes mesmo de começar o propósito, eu comecei a fazer o jejum de Daniel. E aí uma madrugada eu falei para Deus, eu queria que o Senhor me mostrasse o que está em mim que está me atrapalhando. E Ele mostrou aquela mágoa. De manhã, levantei, procurei a primeira pessoa, pedi perdão. Ele riu. Ele riu na minha cara. Ali eu estava limpa já. E aí faltava a pessoa que tirou o que uma criança tinha. E eu fui até essa pessoa. E aquela pessoa olhou para mim em choque como... Eu acho que não esperava eu pedir perdão, porque não era para mim... Se a gente for pensar, não era para me pedir. Quem era para pedir era a pessoa. Eu abracei aquela pessoa, eu saí dali em paz. Mas não era uma paz momentânea, não. Era uma paz diferente. E quando chegou a fogueira santa do Val de Jaboque, eu já estava preparada. Eu tinha deixado tudo. Subi no altar com o meu voto. E eu lembro que quando eu subi, eu falei assim para Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Eu não pedi nada, nada. Meu envelope estava só com o meu voto. Não tinha nada escrito. Eu só falei para Ele, o Senhor sabe do que eu preciso. E não tinha ninguém próximo ao altar, mas eu ouvi Ele falar assim, agora é comigo. E chegou numa segunda-feira de manhã, o Bispo Macedo falou no programa, se você quer receber o Espírito Santo agora, vai lá no banheiro. Se ajoelha no vaso, que você vai receber. Eu fui com uma sede que não tinha quem me parasse. Cheguei dentro do banheiro, fechei a porta, falei, eu estou aqui. O Senhor sabe que eu entreguei tudo. Naquele momento, não foi emoção. Foi só uma certeza que eu estava sendo amada. Pela primeira vez, eu fui amada. Ali eu conheci, na privada, ajoelhada, eu conheci o amor de Deus. E aí eu comecei a ir nas caminhadas do amor, ia sozinha, ia com as amigas, e fazer propósitos na terapia, não faltava terapia. Quando eu conheci o aplicativo Quero Te Conhecer, eu falei, não, eu não vou entrar, eu não estou desesperada, não estou subindo pelas paredes. Só que dentro de mim falava assim, é lá,
Aí eu entrei. No mesmo dia eu conheci o meu esposo. Eu no Ceará, ele em São Paulo e nós agora juntos em Goiás. E depois de 4 anos casados, nós estamos esperando um bebê. Eu falo para o Senhor que Deus, Ele não falha. Ele nos surpreende. Porque a gente pensa tão pouco. Às vezes eu mesmo fico assim, meu Deus, olha o tanto de coisa que o Senhor já fez por mim. Que o Senhor já me deu. Mesmo sem a gente merecer. Mas quando a gente entrega, a resposta é certa.